Fala, gente querida, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um Start Podcast. Estamos aqui em mais uma quarta-feira de conversas sobre a Palavra de Deus, continuando a série sobre o Evangelho de Jesus escrito por João. Aqui direto da Rádio e TV Pão da Vida, dos estúdios da Rádio e TV Pão da Vida, nós abordaremos aqui os assuntos, relacionados ao Evangelho de Jesus escrito por João. Estamos terminando os últimos versículos do capítulo 1 e pretendemos entrar já hoje no capítulo de número 2, tá bom? Estamos aqui em nome da Igreja Pão da Vida e também debaixo da bênção da liderança da nossa igreja, que é o pastor Chico Chagas, a pastora Jossanete, o pastor Gabriel e a pastora Isla e todos os pastores que compõem o corpo eclesiástico dessa igreja. Seja muito bem-vindo, você que já está aí assistindo. Eu convido você a compartilhar esse link com mais 10 pessoas. Aí no vídeo tem a opção para você compartilhar, tá bom? Você vai compartilhar com 10 pessoas e eu tenho certeza que dessas 10 pessoas aí vão ser abençoadas todas através de tudo aquilo que vai ser conversado aqui, tá certo? Estamos no ar também no oferecimento da Nova Store, que é a nossa loja aqui online e também loja física. É uma livraria fantástica, onde você encontra as melhores bíblias de estudo, os melhores livros do mercado, também muitas opções em devocionais e muitas coisas que temos para oferecer, tá bom? Os nossos moderadores vai colocar o número aí da Nova Store, o Instagram também da Nova Store, para você adquirir o seu livro ou a sua Bíblia, para você abençoar a obra de Deus. Lembrando que quando você compra algum item na Nova Store, é revertido esse dinheiro, uma parte desse dinheiro é investido na obra de Deus. Temos a Casa do Pai e também temos outros trabalhos filantrópicos que você conhece, que a nossa igreja faz aqui em Mossoró. Estamos hoje com um convidado muito especial, é um amigo pessoal, ele é pregador, palestrante, professor, escritor, conferencista. O homem é uma máquina. Eu estou falando de Amizadai Lira, meu amigo. Seja bem-vindo ao Start Podcast. Deus te abençoe e dê suas considerações iniciais aí para todos nós. Muito bom poder estar aqui participando. Já tinha participado só de forma online, vendo as outras programações, os outros podcasts com os convidados, me edificando muito com tudo que eu ouvi aqui através de vocês, e poder estar aqui hoje para mim é um privilégio muito grande, uma honra imensa, e eu só tenho a agradecer a você por isso. Glória a Deus. Meu amigo, como é que você tá? Como é que anda as coisas? Como é que tá as agendas? Muito bom. A gata lá de casa apareceu. É uma coisa um pouco triste, desde domingo. Aí tô com a esposa em casa aflita por causa dessa gata. Mas tirando isso, as coisas estão tranquilas. Deus tem abençoado bastante. Muitas viagens, muitos compromissos. E isso que faz a gente entender que Deus está no controle das coisas, Quais projetos que você está fazendo agora, atualmente, Eu estou dando um curso sobre saúde mental e espiritualidade com a turma fechada de alunos que fizeram inscrição. Eu estou no projeto de escrever o meu 6º livro, estou escrevendo ele, pretendo lançá-lo no meio do ano. Estou concluindo o tripé da psicanálise, Eu sou psicanalista e tem um tripé que você precisa cumprir lá para você abrir seu próprio consultório. E legal, comecei aí uma nova graduação de teologia em uma outra faculdade para futuramente a gente caminhar mais nessa área do aconselhamento bíblico dentro dos parâmetros da teologia. Que legal, cara, coisa boa. Vamos apresentar logo o seu livro, cara. Seu novo livro, Eu tô com esse livro aqui, Wesley, Cristãos Porém Humanos. Não sei qual é a câmera, eu achei aqui, Pronto, Cristãos Porém Humanos, uma conversa sobre doenças emocionais dentro das igrejas. Eu tenho falado sobre isso, estudado sobre isso durante muito tempo
E eu acredito que os transtornos emocionais, depressão, ansiedade, pensamento suicida, automutilação, têm entrado tristemente e afetado muitos cristãos nas nossas igrejas. Para você ter uma ideia, ano passado eu fui convidado para pregar num congresso no estado do Ceará. E faltando um dia para o congresso acontecer, o pastor me ligou e disse: Amizadaí, infelizmente nós vamos precisar adiar o congresso, porque hoje pela manhã um irmão da nossa igreja tirou a sua própria vida no quintal da sua casa, deixando a esposa e um filho. A igreja não tem estrutura, a cidade está abalada, nós não temos condições de fazer o congresso amanhã. Precisaremos adiar. Então, casos como esse têm acontecido com certa frequência. Isso é preocupante entre membros da igreja e também entre pastores. Sim. Liderança espiritual, liderança eclesiástica, que infelizmente tem entrado muitas vezes em depressão, ansiedade, e alguns, tristemente, tirado a própria vida. Então, o que esse livro propõe? Propõe a ideia de que a gente tenha que entender, precisamos entender que somos cristãos, mas somos humanos. E por assim ser, precisamos nos cuidar. O nosso corpo adoece, a nossa mente, a nossa alma também pode adoecer. E por isso, nós temos que conversar sobre isso de forma séria e bíblica. E é isso que esse livro propõe. Cristãos, porém humanos, uma conversa sobre doenças emocionais dentro das igrejas. E é um assunto muito contemporâneo, muito atual, né? Que muitas, inclusive, a gente pode até lançar uma proposta para você outro dia, para que você venha falar sobre isso aí, mas para todos nós, tá bom? Sim, é muito bom. Eu estou muito feliz, meu amigo, de ter você aqui. Você sabe que eu, como amigo, lhe admiro demais, a gente já fez projetos juntos e é muito bom ter você aqui. Pessoal, continuando, nós estamos falando sobre o Evangelho de Jesus escrito por João, né? Que é um dos evangelhos mais fantásticos que existe, e tendo em vista que nós estamos estudando aqui, batendo um papo e estudando juntos ao mesmo tempo. Vamos fazer aqui um resumo do que já foi falado. No primeiro dia a gente falou sobre o verbo que se fez carne, a poesia do capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Depois nós falamos do ministério de João Batista, depois nós falamos da escolha dos primeiros discípulos, e estamos aqui chegando no final do capítulo 1, a partir do versículo de número 43. Se você quiser acompanhar em casa, nós vamos falar do versículo 43 ao versículo 51, que é o encontro de Jesus com Natanael. Amizadaí, como todos aqui que já passaram, eu sempre gosto de perguntar a sua opinião sobre o Evangelho de Jesus escrito por João. O que é que você acha? É o seu evangelho preferido? Fala um pouco aí da sua visão. É o meu evangelho preferido, né? Claro que a gente não pode fazer muita distinção, toda a Bíblia ela é divinamente inspirada, só que eu me identifico muito com o evangelho de João. Eu gosto muito da metodologia que ele utiliza para escrever e para narrar os milagres. Ele, por mais que ele conte poucos milagres, são só 7. Apenas 7 milagres escritos no Evangelho de João. A sua forma de narrar os acontecimentos, a linha cronológica que ele utiliza me chama muita atenção, e a forma também que ele expõe Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado. Tudo isso chama muito minha atenção e é um evangelho que eu particularmente gosto muito de pregar a respeito. Que legal, que boa visão. Então vamos lá, começando no versículo de número 43. No dia seguinte, que Jesus ia a Galiléia e achou a Filipe e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Né? A primeira curiosidade aqui, Amizadaí, é que quando Jesus acha Filipe, né? Ele acha Filipe. A gente só acha ou encontra aquilo que a gente está procurando. Verdade. Né? Então, eu fico muito pensativo nesse texto aqui, nessa questão de Jesus achar Filipe.
tendo tantas opções para Jesus chamar para ser o seu discípulo. E olha, Jesus foi a Galileia e achou Filipe e disse: segue-me. Então Filipe achou Natanael. Primeiro Jesus acha Filipe, para depois Filipe achar Natanael. Eu gosto disso porque eu acredito que aqui foi antes do primeiro milagre, né? João, ele narra o primeiro milagre de Cristo no seu ministério, que é as bodas de Caná, milagre que a gente vai, se der tempo, chegar lá, né? A transformação da água em vinho. Então, antes de Jesus começar a exercer o seu ministério em forma de sinais e milagres, ele começa a ter os discípulos, né? Ele começa a achar ou procurar pessoas para si. E eu gosto disso aqui porque ele acha Filipe, como você bem falou, e depois Filipe já acha outra pessoa. E aqui é a visão de evangelho, ao meu ver. O evangelho é uma reação em cadeia. Eu encontrei Cristo e aí eu faço você encontrar Cristo e você faz outra pessoa encontrar Cristo, e é sempre uma reação em cadeia. Jesus começa com este, depois tem 12, depois tem 70, depois tem milhares, depois tem até os confins da terra. Foi o que ele falou, o que ele fez lá em Gadara. Chegou lá em Gadara, encontrou o endemoniado, libertou ele dos demônios, pregou para ele, ensinou ele, e agora quando ele vai embora, o ex-endemoniado quer ir até Jesus e ele fala assim: não, vá e pregue. Sim. Então faz o que eu vocacionei você para fazer, que é o que? Pregar o evangelho aonde você chegar. Isso é reação em cadeia. E aí, depois que Cristo volta a esta região, já tem uma multidão de pessoas lá que conheciam Jesus por ouvir falar. Mas quem foi que pregou para essa gente? O ex-endemoniado. Então é uma reação em cadeia. O evangelho sempre é esta procura ou este foco no próximo passo, na próxima pessoa. Evangelho é achados e encontros, né? Exatamente. Tipo assim, Jesus acha Filipe, Filipe acha Natanael, né? Então é impossível eu encontrar uma pessoa para Jesus sem primeiro ter sido encontrado por Jesus também. E é impossível você não encontrar ninguém se você foi encontrado por Cristo. Então, se eu não encontro ninguém, eu também não fui encontrado. Uau! Porque é a consequência, né? Me diga se você foi ou não encontrado por Cristo, dizendo quem você está encontrando. Uau! Então, o fato de eu sempre estar tentando trazer alguém para Cristo é porque eu estou com Ele. Se eu não tenho essa preocupação em mim de trazer ninguém para Cristo, é porque eu também não estou lá. Uau! Muito, muito, muito bom. E a visão que se tem acerca desses achados e encontros, né, com Deus, o evangelho é sempre isso, é achar com uma forma de encontro marcado, né? Com certeza, Jesus, sendo Deus, ele tinha esse encontro marcado com Filipe. Interessante, Amizadai, e eu quero que você comente sobre isso também, é a forma que Filipe falou de Jesus quando encontrou Natanael. Havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Ou seja, eu encontrei aquele a qual nós estamos procurando há muito tempo. Na verdade, foi ele que me achou. E como ele me achou, eu também achei ele. Show. E o que eu achei não é um movimento novo, não é um coach. Eu achei a quem eu tenho respaldo dos estudos, ou daquilo que eu sempre pesquisei, daquilo que a gente sempre ouviu, daquilo que a gente sempre procurou e que todo mundo está ansioso para encontrá-lo. Eu acho bom Jesus. Isso aqui. Eu acho bom isso aqui porque João começa já colocando evidência em Jesus que ele é aquele a quem Moisés disse, que ele é aquele a quem os profetas disse. Então ele é aquele que a Escritura está falando a respeito. Por isso que é tão entusiasmante a forma que Filipe vai falar sobre Jesus. Eu acredito que a alegria de Filipe em falar sobre Jesus para outra pessoa é baseado no conhecimento prévio que ele já tinha.
É como se Filipe conhecesse a história, conhecesse acerca da Escritura e agora ele evidenciasse isso na sua própria vida. Uau. Por isso ele está tão entusiasmado em falar a respeito. Ele tinha uma experiência teórica com Cristo, ele tinha uma experiência teórica sobre o assunto e agora ele viu a coisa, ele viu Jesus, ele viu aquilo a quem as profecias apontavam, a quem Moisés dizia. Então, aqui é muito importante, porque não é alguém que está divulgando apenas uma experiência sem conhecimento prévio. Não é alguém que divulga apenas um conhecimento sem experiência. Aqui é alguém que conhece e experimentou. Uau! É por isso que é tão bom você ouvir pessoas que andam com Cristo. Aquele não só apenas que fala de Cristo teoricamente falando. Não apenas quem fala de Cristo apenas por experiências esotéricas. Uau. É aquele que conhece Cristo e teve também uma experiência com Ele. Esse deve ser o foco do nosso relacionamento. É a gente conhecer Cristo e experimentá-lo no nosso dia a dia. Vai ser muito mais empolgante falar de Cristo, eu não apenas conhecer-o pelo que eu leio na Bíblia, mas acima do conhecimento que eu tenho, também eu ter com ele experiência. Uau. Aí é isso que empolga Filipe de falar sobre Jesus. Uau! Ele diz a Natanael, a gente estudou e a gente estava ansioso, a gente estava vivendo de profecias e eu tô com a profecia cumprida aqui na minha frente e eu preciso te apresentar. Quem é ele, Jesus de Nazaré? Aí vem a pergunta. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe diz, venha ver. Isso é muito bom porque a pergunta de Filipe, ela é uma pergunta honesta, né? Ela é uma pergunta baseada no conhecimento que Filipe tem sobre a região. Nazaré não era bem uma região que alguém poderia prever que de lá viria ou sairia o Rei dos Reis, o Jesus, o Deus encarnado. E Jesus gosta disso. Jesus gosta de ir contra a lógica humana. Jesus gosta de ir contra aquilo que a expectativa humana está ansiando. Por isso que ele vem de Belém. Belém, que era a mais pequena das cidades. Por isso que ele vem montado no jumentinho. Enquanto muitos queriam que ele viesse em cavalos e carruagens, ele vem em um jumentinho. Jesus sempre vem de uma forma que você fica... Não, aparentemente não pode vir coisa boa daí. É por isso que vem daí, porque Jesus não trabalha com aparência, não trabalha com o senso comum. Por isso que ele tira Elias de Tisbe. Me diga aqui, onde fica Tisbe? Se eu perguntasse aqui na internet, onde fica Tisbe? Me dá uma referência de Tisbe, me dá uma característica de Tisbe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tisbe é desconhecido. Mas por que você conhece Tisbe? Porque de lá veio quem? Veio um dos maiores profetas que a gente conhece. A referência dos profetas do Antigo Testamento, Elias, veio de onde? De Tisbe. Então Deus gosta disso, de pegar um ambiente em que ninguém dá nada e de lá tirar o que ele quer fazer para revolucionar a história. Até porque Deus não está preso de onde eu venho, né? Isso. Assim, ele não está preso do local que eu sou, de quem eu estou, de qual família eu sou inserida. Ele usa e pronto. Existem dados que em Nazaré era uma cidade que mais existia escravos ou ex-escravos da época. Então, por isso que talvez seja tão desprezada, assim, tão não muito valorizada. Ele vem de Nazaré, deve ser um escravo ou filho de algum escravo. E a profecia não tem nada a ver com alguém que é filho de escravo. A profecia é que tem a ver que ele é filho de rei. Isso. Aí a resposta foi simples. Venha ver. Olha só, ainda falando sobre essa questão de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu lembro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, estando eu no 5º ano, né, entre os escravos da Babilônia, então o lugar que Ezequiel estava é um lugar muito hostil. É um lugar que impossibilitava alguém de ter perspectiva de futuro. Quem é que ia pensar no futuro promissor estando no lugar onde Ezequiel estava? Uau. Ele estava num lugar de escravos, estava em serviços braçais. Ali estava confinado a viver uma vida inteira dessa forma, muito precária. Aí Ezequiel diz assim, olha, enquanto eu estava lá entre os escravos, olha o que a Bíblia fala, Ezequiel escreve, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Então a visão que Deus dá a Ezequiel independe do ambiente onde ele está. Uau.
Isso faz com que a gente entenda que não devemos limitar a visão que Deus nos dá baseado no ambiente que vivemos. Porque Deus gosta de confundir a lógica humana. E as maiores revelações de Ezequiel foi na beira do rio Quebal, ali, fazendo tijolo, no serviço braçal, enfim. Versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita a quem não há dolo. A primeira revelação não é de Natanael para Jesus, é de Jesus para Natanael, né? Tipo assim, Jesus, trocando em miúdos, gente, trocando em miúdos. Jesus diz assim, ó, eu vejo que tu és um verdadeiro israelita que ninguém consegue lhe enganar, e eu não estou aqui para enganar você. Muito bom. Até porque Jesus, quando apareceu no cenário, isso aqui já foi falado em outros podcasts, eu quero só refrescar sua memória, existia outros personagens que se dizia ser Cristo também, que se dizia ser o Filho de Deus. Então estava infestado ali de falsos cristos. E Natanael pensava que era só mais um que apareceu para enganar o povo. Aí vem a revelação de Jesus. De onde você me conhece? Natanael perguntou a Jesus. De onde você me conhece? Jesus disse: antes que Filipe te achasse ou te chamasse, eu te vi estando ainda debaixo de uma figueira. Esse aqui é muito lindo, né? Olha, primeiro voltando aqui um passo atrás. Filipe chega para Natanael e diz: ó, a gente achou aquele a quem Moisés e os profetas estavam falando sobre. Sim. Jesus de Nazaré. Filipe dá a informação completa. Aí Natanael, com o seu ceticismo completamente humano, diz: vai vir alguma coisa boa de Nazaré? E o que Filipe faz depois disso? Ele diz: não, venha e veja você. Então Filipe não está preocupado em convencer Natanael. Ele só quer que Natanael veja. Ele está dizendo assim: olha, não é minha função convencer você. Eu só quero que você veja ele. Porque eu só falo sobre ele. Uau. Eu só anuncio ele. Eu só prego ele. Convencer, eu não tenho esse poder. Mas se você vê-lo, não vai precisar palavras humanas minhas para tentar convencer você. Aí Natanael vai. Eu acho isso muito lindo. E quando Natanael vai, Jesus Cristo abre a boca. E aí quando Cristo abre a boca, descortina Natanael. Então aqui a gente aprende uma lição muito linda. Não é nossa obrigação convencer as pessoas sobre o quão maravilhoso é Jesus. Nós temos que fazer o que Filipe fez. Venha e veja. Por isso que Salmos tem um versículo lá dizendo assim: provai e vede que o Senhor é bom. Então, não é aqui um argumento humano de convencimento. Eu quero pregar Jesus porque Jesus é o melhor para te oferecer. E Ele é o melhor por isso, por aquilo. A gente não consegue ter o poder de convencer. Por isso que isso é dado do Espírito Santo. Mas sim, como Filipe, devemos fazer só essa coisa. Apresentar Jesus e dizer assim: olha, venha e veja. E uma vez Natanael está diante de Cristo, Cristo descortina sobre ele. E aí ele pergunta: tu me conheces? Aí ele diz: olha, antes que Filipe te chamasse, eu já te via debaixo da árvore. Aqui a gente pode aprender uma coisa muito interessante, que o chamado, quando nós somos chamados por Cristo, nós já somos vistos por Ele. Uau! Deus não chama quem Ele não vê. Uau. Primeiro Ele vê, depois chama. Isso está tão dentro da Bíblia que é soteriologia pura isso aqui. Pedro fala: aquele que antes conheceu, a estes também elegeu. Uau. E predestinou. Então Deus não chama quem Ele não vê. Então se Ele te chamou, é porque Ele te viu antes. Se Ele te chamou, Ele não está querendo te chamar para te conhecer. Ele te chamou porque Ele já te conhece. Fantástico. Gente, compartilha aí essa live. Faz isso, chama mais gente para cá para a sala. Fica aqui com a gente. Faça isso em nome de Jesus, que tem gente que precisa ouvir isso. Tem gente que precisa aprender isso. Tem gente que precisa abrir os ouvidos para isso. Isso aqui é coisa rica. Então chama mais gente aí. Abençoa a vida de alguém compartilhando esse link. Tá bom? Deixa também seu comentário aí. Fala um amém. Reage. Dá glória a Deus. Aleluia. Não tá proibido, né, Misadai? Tá não. Não tá proibido. Então vamos lá. Continuar aqui. Que bate-papo legal. Natanael respondeu dizendo: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus.
tu és o rei de Israel. E respondendo Jesus disse, vi-te debaixo da figueira, por isso você crê? Coisas maiores você vai ver. E disse-lhe, na verdade te digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu acredito, Amizadai, que Jesus ganhou Natanael mais ainda com isso. Porque a maior revelação para a vida de Natanael não é apenas Jesus dizer que viu ele debaixo da figueira, mas sim dizer assim, a partir de agora você verá os céus abertos. Isso aqui é muito interessante também, porque Cristo ele sempre tem a nos dar mais do que aquilo que a gente espera que ele tenha, né? Bartimeu vai para Cristo e quer a cura. Jesus responde, a tua fé te salvou. Por muitas vezes a gente vai esperar uma coisa de Jesus e ele vai dar mais do que a gente espera. Sim. O ladrão da cruz pediu para ser lembrado. Lembra-te de mim no reino. Jesus falou assim, hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Então eu não vou só lembrar de você, eu vou levar você comigo. Uau. Então Cristo sempre tem algo mais a dar do que aquilo que a gente espera. Quando Jesus Cristo descortinou sobre quem era Natanael e disse que tinha visto ele, por aí só Natanael já disse, olha, não precisa mais de nada. Aqui eu já entendi. A convicção com que Natanael fala diz respeito a alguém que teve realmente uma experiência profunda com Cristo, né? Tu és o rei de Israel. Tu és o Filho de Deus. Então olha só, não precisou muito para Natanael ter essa convicção. Então, quando a gente tem uma experiência real com Cristo, a nossa convicção sobre ele é reafirmada. Aí Cristo disse, olha, pronto, você já creu em mim. Só que o que eu tenho para você é mais do que apenas um fato de eu conhecer você. O que eu tenho para você são experiências sobrenaturais. Não é sobre ouro Fantástico. Nem prata. É sobre ter o céu aberto e você ver anjos subindo e descendo durante a nossa caminhada. Fantástico. Pois bem, terminamos o primeiro capítulo. Rapaz, ó, o primeiro capítulo demorou 4 podcasts, cara. 3 e meio, digamos assim. Porque agora nós vamos começar o capítulo de número 2 do Evangelho de Jesus escrito por João. Enquanto você se prepara aí, deixa eu falar da Nova Store, tá bom? A Nova Store é a melhor loja online, presencial, que você pode encontrar para comprar os seus livros e bíblias. Aqui na nossa igreja nós temos a Nova Store e eu tenho algumas coisas aqui que eu quero apresentar para você. Bíblia do Pregador Pentecostal. Essa Bíblia aqui é fantástica. Mais de 1.200 esboços prontos para você enriquecer suas mensagens. Tem mapas bíblicos, introdução bíblica, os textos bíblicos estão na Nova Almeida atualizada. Tem muita coisa aqui nessa Bíblia que vai enriquecer o seu conhecimento, os seus sermões, tá bom? E ela é bonitona assim, ó. Ela vem nessa caixa bonita. Nós temos aqui na nossa Nova Store. Nós temos também me dá essa Bíblia aí, por favor. A Bíblia de estudo Swindoll, de Charles Swindoll. Conhece, né, Amizadai? Muito. Aqui é um dos melhores comentaristas, pensadores que nós temos. Essa Bíblia aqui é comentada, tem a nota de rodapé do comentário de cada texto bíblico que você está estudando. Então, ó, essa Bíblia é fantástica. Tem fotografias da Terra Santa, tem 85 orações poderosas te ensinando nas orações, ideias vivas, artigos de aplicação, dicionário e concordância, mapas também, plano de leitura, examinando as escrituras. É basicamente um curso básico de teologia dentro dessa Bíblia aqui. Para você que gosta da exegese bíblica, do comentário bíblico, está aqui, tá bom? Bíblia de estudo Charles Swindoll. Deixa eu apresentar mais aqui. Essa Bíblia aqui é fantástica. A Amizadai ficou apaixonada por essa Bíblia aqui. Olha que Bíblia linda para vocês, mulheres de Deus, meninas que estudam a palavra de Deus. Bíblia para anotações e esboços. Olha só.
Olha que Bíblia maravilhosa. É bonito ou não é, minha Zadai? É linda demais. Mandei pra minha esposa, ficou doido por ela. Pronto, é bom que você já sai daqui, já compra uma aí. Já sai com ela já, né? Já sai com ela. Olha só, gente. Por exemplo, abri aqui no livro de Isaías, meu amigo que tá ali. Grande Isaías. Está no backstage. Está ali na coordenação, no master. Livro de Isaías, por exemplo, já começa aqui, ó, com anotações para você estudar. Tem as concordâncias bíblicas também de cada versículo. Muito boa essa Bíblia para você presentear a sua mãe, a sua esposa, a sua tia, né, a sua amiga, aquela menina que você está orando, né, para Jesus. Isso aqui é fantástico, viu? Para a cidade presente. Tudo isso você encontra na nossa Nova História. Agora deixa eu falar dos livros. Esse livro aqui, ó, da missionária Aparecida Borges, livros Intercessão, um clamor necessário. Gente, esse livro aqui é fantástico. Para você que ora, para você que é dirigente de círculo de oração, para você que ama colocar o joelho no chão pela vida de alguém, para interceder pela sua família, pelo seu casamento, está aqui. A missionária Aparecida Borges, hoje ela é uma das pregadoras referências no nosso país. É irmã do nosso pastor Chico Chagas. E olha, tem esse livro também aqui na Nova Store. Tá? Mais um livro aqui. O livro do querido Pedro Cordeiro, Assassina no Trono. Esse livro aqui é fantástico. Não ria não, Isaías. Esse livro aqui é fantástico, tá bom? Também tem na Nova Store. Um livro onde você vai aprender sobre a promessa. Olha aqui o prefácio do livro. A promessa que Deus faz não se submete a traições, mentiras, máscaras, nem mesmo aos planos diabólicos. Pelo contrário, o plano do Senhor faz com que todas as ações se tornem instrumentos de moldagem para que você esteja na medida exata da promessa dele. Então tem aqui também Assassina no Trono, um livro fantástico do nosso queridíssimo Pedro Cordeiro. Temos também devocionais. Esse aqui é o Pão Diário. Eu não sei se tem aqui o Café com Deus Pai. Cadê? Não está aqui, mas temos também o Café com Deus Pai, Café com Deus Pai Kids. Mizadai, nós temos Bíblia de Estudo Infantil. Muito bom. Chamado Bíblia de Otávio. Pensa numa Bíblia boa. Bíblia Mundo de Otávio. Bíblia de Estudo Infantil. Então você que quer dar uma Bíblia também de presente para o seu filho, nós temos na nossa Nova Store. E também, gente, tem algumas pessoas perguntando sobre o livro de Amizadai Lira, que eu acredito que nós vamos fazer uma parceria para ele colocar esse livro aqui também na certeza. Nova Store. Tá bom? É uma honra. Cristãos, porém humanos, está aqui. Amizadai, tem pessoas que estão querendo saber onde encontrar o seu livro. Aonde encontrar? No momento comigo, no meu Instagram, @Amizadailira. Vai lá no Instagram, fala comigo no direct e eu vou passar para você todas as informações para você também adquirir Cristãos, porém humanos. É isso aí. Esse livro aqui é fantástico. Inclusive eu vou até comprar um para levar para mim ler. E a Amizadai vai estar pregando hoje à noite na igreja. Vai trazer os livros também. Você que é de Mossoró, que vai vir para o culto hoje, a Amizadai Lira vai estar com os livros disponíveis para você adquirir, tá bom? Vamos lá, Amizadai. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 2. É aqui aonde Jesus vai iniciar o seu ministério em milagres, né? Em milagres, porque na verdade o ministério de Jesus é iniciado quando ele sai das águas do Jordão, ali já inicia o ministério de Jesus. Mas aqui, o capítulo 2 é aonde começa o ministério de Jesus em milagres, né? Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Isso aqui é interessante, porque como está no começo do ministério de Jesus, Jesus é conhecido apenas na Judéia. Ele foi batizado na Judéia, ele começa a chamar os primeiros discípulos na Judéia. Felipe é chamado na Galileia. Então a primeira pessoa da Galileia que teve contato com Jesus foi justamente Felipe, segundo o que está escrito.
Ao terceiro dia ele foi chamado para ir numa cidade chamada Caná da Galileia. Então ele basicamente não era tão conhecido na região de Caná da Galileia. Eu não estou falando aqui, gente, de cidade. Não estou falando de estado vizinho. Eu estou falando de região. Região. Jesus rompeu o limite da Judéia e partiu para a Galileia, sendo convidado para uma festa de casamento que estava acontecendo. E estava ali a mãe de Jesus. Misadai, você tem alguma coisa a comentar sobre esse primeiro versículo aí? Mano, eu gosto do panorama, o panorama histórico do início do ministério de Jesus, porque tem muito a nos ensinar. Nós que pregamos, cantamos, somos do altar, exercemos algum tipo de ministério. Se você exerce algum tipo de ministério ou pensa em exercer, estudar acerca do início do ministério de Cristo é fundamental, porque te dá muitas lições sobre como deve ser o seu início, né? Por exemplo, se a gente for analisar o panorama histórico do início aqui e voltarmos ao Evangelho de Mateus e Lucas, nós vamos ver que antes deste acontecimento das bodas de Caná, Jesus passou 40 dias no deserto. E ele ficou lá jejuando. E após 40 dias de jejum, ele tem a oportunidade de fazer o primeiro milagre. A primeira oportunidade que Jesus tem de fazer um milagre, quem ocasionou essa oportunidade foi Satanás. Quando ele está com fome, o diabo chega e fala: tá com fome, Jesus? Faz aí o primeiro milagre. Transforma a pedra em pão e coma. Jesus tinha poder para isso. Ele transformou a água em vinho. Transformar a pedra em pão é fichinha. Mas se ele fizesse isso, seria um milagre para ele mesmo. Uau! Ele não veio fazer milagre para si mesmo. Ele veio para se entregar. Então, a primeira ação de Cristo no ministério diz respeito ao outro, não a ele. Uau! Sobre ele ficou 40 dias sem comer. E mesmo tendo o poder para realizar o milagre ali, seria um milagre egoísta. E quantos de nós não queremos começar com estes sinais egoístas, olhando só para nós mesmos? Todo início que foca em si mesmo é um início satânico, diabólico, porque foi o diabo que instituiu essa maneira de você olhar para si mesmo, querer ser igual a Deus, querer chegar à estatura de Deus, querer olhar para si mesmo. Jesus Cristo começa aqui o primeiro milagre anunciando que aqui não foi a primeira oportunidade. A primeira oportunidade que ele teve de fazer milagre foi no deserto, mas para saciar sua própria fome, para saciar o seu próprio ego, sua própria vontade e desejo. E Jesus Cristo nos ensina a lição: não comece querendo saciar a si mesmo. Você foi chamado para matar a fome de outras pessoas. Da sua fome deixa que o seu Deus mata. Isso remete muito ao que a nossa geração está vivendo. Olha o que o diabo disse para Jesus, presta atenção: pede para o teu pai. Pede para o teu pai. Parece a linguagem desses pregadores de hoje em dia, feito dentro de uma máquina de algodão doce. Né? Pede para o teu pai, o papaizinho, e não sei o que. Não, irmão, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque toda vez que a voz do diabo vem aos seus ouvidos para você pedir alguma coisa para Deus, sempre é somente para saciar o seu ego, como a Misadai acabou de falar. Pede pro teu pai, sabe esses pregadores feitos dentro de uma máquina de algodão doce, né? É um negocinho, é uns profetinhas feitos dentro de uma máquina. Não, irmão, Jesus está procurando pregadores, prensado no azeite, na máquina de fazer azeite. Então, preste muita atenção e muito cuidado quando está ouvindo essas coisas. Então, a Misadai tocou num assunto muito importante aqui. Jesus poderia ter feito o primeiro milagre no deserto, só que o milagre era para ele mesmo. Era para ele mesmo. Então, ele não veio para isso, não é o propósito dele isso. O propósito de Cristo é abençoar pessoas, é fazer milagre para pessoas. Então, vamos lá. Versículo de número 1. Terceiro dia foi chamado Jesus
para umas festas em Caná da Galileia. Eu tenho uma visão, Amizadai, sendo bem sincero, que a finalidade de Jesus fazendo este milagre não era para os convidados da festa, nem para o noivo, não era. A revelação desse milagre está no versículo número 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ao mesmo tempo que Jesus faz o milagre para manifestar a sua glória, me dá uma preocupação nessa parte C do versículo. E os discípulos creram nele. Sim. Porque ainda agorinha, todos os discípulos estavam andando com Jesus. Só que não cria. No outro podcast eu falei um negócio. Por que Jesus não chega no cenário mostrando logo que ele é o Filho de Deus, que ele fazendo um milagre estrambólico, pregando uma mensagem assim fantástica para ganhar todo mundo? A preocupação maior de Jesus não era ganhar primeiro as pessoas, era ganhar primeiro quem ia andar do lado dele. Por isso que os discípulos precisavam ver esse milagre aqui para acreditar nele. Porque não adianta Jesus fazer milagre na frente de quem não acredita. Ué, como é que você vai fazer milagre na frente dos seus discípulos e os seus próprios discípulos não acreditam no milagre que você vai fazer? É tão verdade isso que você está falando, Wesley, que se você for analisar o milagre das bodas do Cordeiro, ninguém ficou sabendo. Só os discípulos. Só os discípulos. Então o noivo não estava nem sabendo que o vinho estava acabando. O mestre Sala também pensou que estava tudo ok, tudo bem. Então, só os discípulos e Maria. Então, somente. Foi um milagre apenas para dizer assim, olha, vocês estão com o cabo certo aqui, viu? Vocês estão andando com a pessoa certa. Então fica comigo que o negócio vai ser bom. Versículo 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse, não tem mais vinho. Certamente aqui, Amizadai, você sabe disso, que a mãe de Jesus, Maria, tinha alguma afinidade com a família que estava casando, né? Por isso que no convite para Jesus ir nas bodas em Caná da Galileia, nas bodas em Caná da Galileia, a mãe de Jesus está inserida nos convidados, né? Então, possivelmente, a mãe de Jesus tinha muita afinidade com a família ou do noivo, ou da noiva, ou de ambos. Então, por isso que é ela que vem trazer a notícia para Jesus que o vinho da festa tinha se acabado. Sim. A Bíblia diz que faltando o vinho, e um detalhe interessante é que toda a festa de casamento judaico dura o período de 7 dias, só que a festa de casamento só acontece depois do aval sacerdotal. O sacerdote vai analisar quantos convidados tem, aonde vai ser feito, quem é a família dos noivos, a comida vai dar para todo mundo, a bebida vai dar para todo mundo. Então, se existe a possibilidade da comida, da bebida, da casa estar em ordem, da família estar unida ali e de forma que está acreditando naquele casamento, o aval sacerdotal é dado. Então, o problema do vinho aqui, na minha opinião, na minha visão, do vinho faltar, não abrange apenas a vergonha dos noivos, sim, que está casando, mas também no sentido espiritual que a festa tem. Por quê? Porque se está acontecendo, tem um aval sacerdotal. Então, se tem um aval sacerdotal e falta, o sacerdote também ia levar culpa. Porque a cúpula sacerdotal ia vir para o sacerdote e dizia assim, ué, como é que você deixa acontecer um casamento, sendo que você não observou se tinha bebida para todo mundo, comida para todo mundo durante os 7 dias. Então, ia atingir a área sacerdotal, a área eclesiástica, ia atingir a área da família. Imagina como é que está a discussão dos pais da noiva e os pais do noivo descendo a lenha no menino. Rapaz, você não está preparado para casar, não sei o que. Eu imagino que o pai da noiva chegou para ela e disse assim, rapaz, eu não disse que você não era para ter casado. Fala aí, amizade. Tá um problemão no casamento, na festa de casamento, né? E aí que bom que nessa festa de casamento Jesus estava.
Então Jesus ele veio para justamente solucionar os problemões. Wesley, a nota em nota de rodapé, assim, só para a nível de introdução, já que não é mais nem a introdução, né? Mas a nível de introdução aqui, eu gosto da ideia de Jesus começar o seu ministério num casamento, porque foi justamente isto que o diabo atrapalhou, né? Se a gente for analisar toda a história bíblica de Deus e o homem, tudo que Deus quer é um casamento. Deus sempre quis se relacionar com o maior propósito de Deus em fazer o homem é se relacionar com ele. Deus ele fez Adão, fez Eva e todo dia, na viração do dia, ia lá e conversava com ele. Sim. Então, quando o pecado entrou, ele corrompeu este relacionamento íntimo que Deus queria ter com o homem. Então, é nitidamente aqui o diabo colocando ruína, colocando prejuízo no casamento de Deus e a humanidade. Então, já que o diabo atrapalhou o casamento tanto de Deus com a humanidade, como também o casamento de Adão e Eva, né? Porque eles dois ficaram em discussão, né? Adão colocou a culpa em Eva. A mulher que tu me deste, me deu fruto, eu comi. Então é meio que dá para perceber uma certa desunião aqui neles. O casamento está completamente arruinado pelo pecado. E aí Cristo vem. E Cristo vem, a primeira ação que ele tem de forma concreta no seu ministério é justamente dentro de um casamento. É como se Cristo estivesse dizendo para a humanidade o foco da missão dele aqui. Eu venho para ser o noivo e ter a minha noiva e realizar o desejo de meu Pai, que é o casamento. Casamento místico de Jesus com a noiva. Por isso que é tão importante casamento na Bíblia. A gente for ver, o casamento é uma das coisas mais importantes que tem. Sim. É a única vez que a Bíblia diz: você deixará o varão, o seu pai e sua mãe, unirá-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. E é até que a morte separe. Filho não é até que a morte separe. Emprego não é até que a morte separe. Nenhuma coisa que você tenha para você tem sobre si esta responsabilidade de estar com você até que a morte separe. A única coisa que é até a morte separar é o cônjuge. É o cônjuge. É aquilo que é mais importante na humanidade. Então foi justamente neste ambiente de casamento que Cristo realizou seu primeiro milagre, deixando claro, ao meu ver, para toda a humanidade, o foco central do ministério aqui dele. Eu vim para restabelecer o relacionamento íntimo da humanidade com Deus, sendo o noivo que venho atrás da minha noiva. Fantástico. Vamos lá, continuando. A notícia é: não tem mais vinho. Então, como foi falado aqui, se não tem mais vinho, não tem como mais ter festa. E como é que coisas se acabam no ambiente, mesmo Jesus estando nele? Olha aí. É para você mesmo falar, né? É para mim. Você é especialista nessas coisas. Olha, Jesus está não significa ter tudo. Jesus estar não significa ter sempre, né? Jesus estar é a evidência cabal de que a falta não tira a nossa paz. Não é a evidência de que não vai faltar. Jesus estar não me faz crer que nada faltará. Jesus estar me faz crer que nenhuma falta abalará a minha fé. Uau! Então não é porque Jesus está que o vinho vai durar. Mas o fato de Jesus estar me faz entender que se o vinho acabar, isso não vai tirar meu sono. Porque está na minha festa um que pode realizar o milagre. Jesus estar não quer dizer que eu nunca vou padecer tempestades. Mas Jesus estar me faz entender que a tempestade não pode tirar meu sono. Naquele milagre da tempestade,
A gente vê isso, a gente começa a pensar que o maior milagre que foi realizado ali foi Cristo falar para os ventos e o mar: se aquiete, se acalme, tudo se faz bonança. Mas na minha humilde opinião aqui, como um pregador que tem a mente que às vezes voa... A mente de pregador não é normal não, cara. Na minha opinião aqui, o maior milagre não é Jesus acalmar a tempestade, o maior milagre é Jesus dormir na tempestade. Porque imagina só o caos que deve ser um barco no meio de uma tempestade. O salabanco pra lá e pra cá, o negócio movimentando, as águas entrando, e Jesus está lá dormindo. Por quê? Porque aqui está uma lição muito importante. Com Cristo no nosso barco, a tempestade não tem o poder de tirar o nosso sono. Uau! Então não é que eu nunca vou ter falta, mas a falta que eu tiver não abalará a minha fé, porque no meu ambiente estará aquele que pode fazer o milagre. Foi bom que Isaías deu glória ali, ó. Quando ele dá glória... É porque, amizade, a galera se apega àquele negócio, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Onde na verdade está escrito: e não me faltará. Ou seja, me falta coisas, mas ele não me falta. A visão, acho que tem que ser trocada. Como é que eu estou num ambiente e Jesus e falta coisas? Porque Jesus está num ambiente. Eu acho que tem que ser diferente. A visão tem que ser: Jesus está num ambiente que coisas faltam. Pronto. Se a gente passar a entender isso, vai ter coisas que vai faltar na tua vida. A única coisa que não pode faltar é a presença dele no ambiente. Isso. E a mãe lhe disse: não tem mais vinho. E agora, Amizadai? A notícia é que não tem mais vinho. Então, se não tem mais vinho na festa, a festa tem que se acabar. De onde era servida as comidas, as bebidas, certamente é da cozinha. Isso eu falo em uma mensagem minha. Eu preguei sobre isso já. Que mensagem, inclusive? Maria vem da cozinha e ela vai até Jesus para dizer a Jesus que tinha acabado o vinho da festa. Então, Maria tem acesso à cozinha e também tem acesso a Jesus. O problema é que a gente dá acesso à nossa cozinha que não tem acesso a Jesus. Muito bom. Porque se quem está na nossa cozinha e não tem acesso a Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer quando o vinho faltar é espalhar na festa toda para provocar aquele caos. O povo reclamar, o povo vaiar, porque tem gente que vai pro casamento e reclama. Enfim, tendo comida reclama, se faltar comida reclama mais ainda. Mas ela vai até Jesus. Mas daí a importância de termos pessoas na nossa mesa, na nossa casa, no nosso ciclo de amizade, que tenha acesso a Jesus. Por exemplo, eu por algum acaso cometi uma fraqueza e vou chegar para você e dizer: Amizadai, cara, eu sei que você tem acesso a Jesus. Amizadai, cara, cara, faltou isso na minha casa, deu um problema aqui na festa de casamento. Cara, eu tô falando para você, por favor, ora por mim. Se você não é um cara que tem acesso a Jesus, a primeira coisa que você vai fazer é espalhar. Se você tem acesso a Jesus, a primeira coisa que você vai fazer é falar com ele. Jesus, abençoa Wesley. Jesus, chega lá com providência. Vai orar. Então, seja uma pessoa que tem acesso à mesa de pessoas, mas que também tem acesso a Jesus. Olha só, quando o rei da Síria soube que havia um Deus em Israel, que todos os planos do rei da Síria que ele planejava no seu quarto, este Deus estava revelando para Eliseu, o profeta. Então o rei da Síria convoca um grande exército para ir até a casa desse profeta e acabar com a raça dele. Quando o exército da Síria está lá diante da casa do rei profeta, do profeta Eliseu, o moço Geazi abre a porta. E quando abre a porta, a primeira coisa que ele faz, que ele enxerga, é um problema do tamanho do mundo. Sim. Um exército que está vindo para acabar com tudo. Aí ele faz o que qualquer pessoa que enxerga problemas faz. Se preocupa. Meu Senhor, vamos morrer agora. Olha o tamanho do problema que está batendo na nossa porta. A Bíblia diz, isso aqui é lindo, e corrobora com o que você está falando. Eliseu abre
à porta, vê o exército e faz uma oração. E o motivo da oração do profeta que me encanta. Ele não ora por causa do exército. Ele não ora para Deus o livrar do exército. Ele não ora por causa do problema. Sim. Ele ora por causa do moço. Ele diz: meu Deus, abra os olhos desse moço, para que ele veja. Então, Eliseu me ensinou uma lição. Pior do que um problema na nossa porta é a gente deixar entrar quem só enxerga problema. Repete. Pior do que um problema na nossa porta é a gente deixar entrar dentro quem só enxerga problema. Eliseu disse: a minha oração não é por causa do problema. Problemas vão bater na porta. A minha oração é que Deus abra os olhos de quem está dentro da minha casa, para que eles possam ver além do problema. Maria foi na cozinha e viu o problema, mas ela viu também quem? Jesus. Então, quando você anda com quem enxerga além do problema, a sua vida fica mais fácil. Uau! Minha gente, eu tô sendo avisado aqui que estamos chegando ao fim. Rapaz, uma hora passou assim, ó. Foi, não, Isaías? Passou assim, ó. E já tem culto. Vamos só terminar aqui o versículo 5, que é pra gente terminar a primeira parte desse primeiro milagre de Jesus. Gente, se você tá gostando aí, comenta aqui agora. Comenta aí agora. Pelo menos um glória a Deus, um aleluia, alguma coisa, só pra me saber que você tá aqui. Quero mandar um abraço pro meu tio Gleiquinho, Pedro Maia, tá aqui assistindo ao vivo. O tempo que ele tá me ligando aqui, ele não sabia que eu tava na... Aí eu falei pra ele: tô ao vivo, mandei o link pra ele. Tio, te amo, Deus abençoe. Então, comenta aí alguma coisa. Nós vamos terminar essa primeira parte, porque vamos combinar para você vir de novo pra gente falar a segunda parte, porque a segunda parte é que é bom. Ainda vamos falar das pedras da purificação. A gente vai falar sobre as talhas, a gente vai falar sobre o mestre Sala. Olha, você não pode perder o segundo episódio na quarta-feira que vem, a continuação do capítulo 2, que é o primeiro milagre de Jesus, tá bom? Mas só pra... Olha lá. Arapiraca. Deus abençoe, Arapiraca. Alagoas. Glória a Deus, isso aí, ó. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Misa, pra gente finalizar, passa rápido, né? Muito rápido. Falar de Bíblia é muito bom, que passa rápido. Vamos lá. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo conforme ele vos disser. Eu não quero entrar aqui na questão da polêmica, da questão que Maria foi uma intercessora ali, né? Ela pode ter sido uma intercessora, mas não na questão de que algumas pessoas pensam que ela é. Na verdade, Maria aqui está sendo a serva. Ela está sendo uma serva da festa. Ela chama Jesus, ela vai até Jesus e diz assim: não tem mais vinho. Aí Jesus lhe diz, e eu pulei o versículo 4, ó, perdão, é o TDAH. Aí Jesus lhe diz: mulher, que teu eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Jesus não chama ela de mãe, Jesus chama ela de mulher, porque ela só foi mãe até o batismo, né? Depois que Jesus foi batizado, ela não é mais mãe, agora ela é serva, né? Não é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus não está falando mais como o filho de Maria, Jesus está falando como o Deus de Maria agora. E disse aos serventes, isso aqui é muito importante, porque existem servos na festa. E quem é que é chamado para participar do milagre de forma direta? Isso é lindo. Os servos, nem é os discípulos. Por isso que para mim a chave desse capítulo é o versículo de número 11. Que os discípulos não criam. Então, quem não crê não tem como ser chamado para servir. Só que tem servos na festa.